tragédia, vergonha, vexame, incompetência. Qualquer adjetivo vai ser bem colocado o que o Vasco fez ontem em São Januário. Derrota para o Corinthians, fica mais próximo da zona de rebaixamento, tem jogos importantes hoje e tem 2 jogos pela frente para fechar a sua participação no Campeonato Brasileiro e jogos muito difíceis. Será que o torcedor ainda acredita? Será que o técnico Ramon Dias ainda acredita? Vamos falar muito aqui nesse Bom Dia Gigante e eu conto demais com a sua audiência. Solta a vinheta. Fala, Emerson Rocha. Tô passando aqui para falar da 1xBet. A 1xBet que sempre dá oportunidade ao assinante do canal Atenção Vascaínos de ganhar o dinheiro com a palavra Vascaínos dobrando na sua primeira aposta. O comentário tá fixado aqui no chat. Você vai lá, faz seu cadastro, se habilita. Pode jogar. Você joga com a casa de palpites 1xBet, das mais fortes do mundo, patrocinadora de grandes equipes, grandes campeonatos, grandes entidades esportivas. Use a palavra Vascaínos e dobre. Colocou um valor, colocou o Vascaínos, vai dobrar. E ainda tem R$ 1.200 de bônus. Tem jogo para rolar, tem jogo hoje, tem jogo amanhã, tem jogo todo dia. É a 1xBet. Ajudando você a ganhar um dinheiro. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Vender os melhores produtos para seu público precisa das melhores matérias-primas. Quem é do ramo têxtil busca as melhores malhas e tecidos. Produção de moda íntima para homens e mulheres já tem endereço certo para você procurar. A Tornado Têxtil, localizada em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, é uma loja especializada na venda de matéria-prima para a produção de peças íntimas, tanto masculina como feminina, além de material para moda fitness. À vista, cartões de débito e crédito, além do Pix, são as formas que você encontra para ter o melhor para a sua produção. Nos procure, atendemos também em todas as localidades próximas a Nova Friburgo. Endereço na tela, Tornado Têxtil, vestindo melhor e mais confortável. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, não tem jeito. Clima de velório, clima de tristeza por tudo que aconteceu ontem em São Januário. Eu nem vou fazer aqueles pedidos de sempre para você se inscrever no canal, acionar as notificações. Fica à vontade, fica ao seu critério para poder acompanhar as notícias aqui nesse Bom Dia Gigante. E a gente chega nessa quarta-feira após tudo que aconteceu ontem à noite em São Januário. O Vasco começou muito bem, acabou abrindo o placar contra o Corinthians aos 3 minutos, jogada do Piton pela esquerda, cruzamento e Puma Rodrigues fez Vasco 1-0. Ainda no início do jogo, uma vacilada na área, Romero empatou o jogo e também um pouco mais à frente, ainda na primeira etapa, jogada do Puma Rodrigues pela direita, belo cruzamento e Verratti fez 2-1. Mas no final do jogo, mais uma vez, o Vasco levou o empate em 2-2 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o time não se achou, Ramon Dias fez várias modificações, o que não melhorou a equipe e por isso o Corinthians foi à frente, conseguiu o terceiro e fechou o placar em 4-2. Derrota muito ruim para o Vasco, que agora você está vendo a classificação na tela, é o primeiro time fora do Z4 e pode entrar no Z4 caso, por exemplo, o Bahia vença a equipe do São Paulo hoje à noite. Situação muito complicada, muito trágica e o técnico Ramon Dias classificou assim a atuação do Vasco. Sí, creo que tuvimos un buen arranque y tuvimos la posibilidad de ir en ventaja y creo que también estábamos todos, primero quiero decir algo, creo que estábamos todos ilusionados de obtener un resultado positivo que nos permita un poco salir de esta situación. Pero yo me siento orgulloso del equipo. ¿Por qué? Hay dos motivos que uno es principal esto, que desde que llegamos
sabíamos que es muy difícil lo que estamos intentando. Y realmente los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme de lo que es luchar por algo que era casi imposible. Pero todavía los resultados, hoy fallamos. Fallamos porque, no es que fallamos, sino que entiendo también la situación que a veces se hace difícil porque vas ganando y vas ganando 2 veces seguidas y por ahí por alguna desatención que no las queríamos que pasa en el fútbol y te convierte en 2 goles increíbles, no de situaciones con jugadas preparadas que te pueden superar, fueron todos 2 pelotas paradas. Es increíble, pero eso lo tenemos que tratar de corregir. Hoy el equipo no está descendido, tenemos que esperar los resultados que vienen y tenemos todavía 6 puntos que tenemos que disputar. Todos van a decir, uy, pero es difícil contra Gremio, pero en el fútbol lo tenés que jugar. Ya nosotros contra esos equipos hemos hecho. Primero le ganamos y después tuvimos un gran resultado que también le podíamos haber ganado a los 2 equipos. Entonces, entiendo la gente, el enojo, la rabia, pero el equipo va a seguir luchando hasta el final. Es lo que el equipo y el club se propuso y todos nosotros nos propusimos llegar hasta el final. Y mientras las esperanzas estén de que nos podamos salvar, porque va a depender de nosotros, lo vamos a intentar. Pero yo me siento orgulloso del equipo porque que un adversario que por ahí tiene 2 puntos más que vos y manejó los tiempos, manejó la jugada, la desesperación un poco nuestra. Pero yo estaba contento con el equipo porque había hecho 2 goles y íbamos ganando las 2 veces. Entonces, el fútbol tiene estas cosas, pero no se definió todavía, no está nada definido. Quedan 6 puntos en disputa, los otros equipos tienen que jugar e esperaremos os resultados de mañana. E por falar ainda nessa partida em que o Vasco foi derrotado por 4-2, quem chega agora nesse Bom Dia Gigante é ele, Jean Faísca, fazendo uma análise dessa derrota do Vasco, mais uma, em São Januário. Fala aí, Faísca, salve! Bom dia, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Se é que é possível o torcedor do Vasco ter um bom dia hoje, depois da goleada sofrida ontem frente à equipe do Corinthians em São Januário. Um jogo que num primeiro momento parecia ser um cenário ideal de alegria. O Vasco consegue fazer um gol com 3, 4 minutos do primeiro tempo, sem o Corinthians ter tocado na bola. Uma jogada trabalhada, que acabou terminando com o cruzamento do Piton e a cabeçada do Pumita. Infelizmente, o Vasco toma um empate logo em seguida, numa tabelinha de cabeça do Juliano e do Romero, fica 1-1. O Vasco consegue passar à frente novamente, aliás, um golaço do Verratti em outro cruzamento, só que dessa vez do lado direito pelo Pumita, e daí algo que é muito recorrente nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco toma um gol já nos acréscimos praticamente do primeiro tempo, um gol de escanteio completamente ridículo, em que a bola viaja quase que lá na marca do pênalti, mais para trás ainda, e o Lucas Veríssimo, que talvez em campo era o jogador mais alto do Corinthians, cabeceia sem marcação alguma. A equipe do Vasco não sai da pequena área, o Verratti dá condição e o Romero faz o 2-2. Aí vem a grande questão dessa partida para mim. O técnico Ramon Dias no intervalo, além de não fazer nenhuma alteração, ainda taticamente acaba alterando a equipe do Vasco, colocando o Peck pelo lado esquerdo, que ele acaba não rendendo. O Corinthians acaba fazendo o terceiro gol com 14 minutos, diante de uma marcação muito frouxa do Vasco, que já apareceu nos 2 primeiros gols da equipe do Corinthians, inclusive no lance que dá origem ao escanteio do segundo gol, é de uma marcação completamente frouxa. Aí o técnico Ramon Dias começa a fazer substituições, e aquelas substituições que a gente sabe que não vai dar resultado nenhum. É Rossi na ponta direita, que não consegue nem cobrar escanteio, é Sebastião colado no Verratti para atrapalhar o Verratti em vez de ajudar, é o Paulo Henrique na lateral direita, tirando o Puma, que era o melhor jogador da equipe. Enfim, um cenário praticamente de terra arrasada, e ainda no final o Corinthians acaba fazendo o 4º gol. Agora é levantar a cabeça, esperar a rodada de hoje, ver como é que vão se comportar aí os adversários direto
na luta pelo rebaixamento e ir desesperadamente atrás desses 6 pontos. Eu acho que o técnico Ramon Dias já tirou bastante lições de quem ele pode contar e a maneira que ele deve contar com alguns jogadores. Por exemplo, Peck pelo lado esquerdo, acho que nunca mais, parar de insistir com o Rossi que não está dando resultado prático nenhum, colocar o Payet mais centralizado, nada de Sebastião, Marlon Gomes tem que ser titular dessa equipe do Vasco, enfim, jogo após jogo fica claro com quem dá para contar e com quem não dá para contar. Eu, particularmente, começaria o jogo já do próximo domingo com uma equipe muito próxima àquela que foi a equipe que empatou com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Um dos jogadores do Vasco que mais aguerridos em campo, que tentam a qualquer momento colocar a raça em campo, é o zagueiro Gary Medel, que ontem jogou no sacrifício por conta de uma contusão na virilha, mesmo assim foi para o jogo e acabou muito triste com esse resultado de 4-2 para a equipe do Corinthians. Ele fala sobre a partida e também sobre a questão do Vasco no Campeonato Brasileiro. Confere só. Sí, sabemos a importância que tinha este partido. Cada vez que hacemos un gol metemos el culo atrás y no puede ser que esto suceda en nuestro campo, con nuestra gente. Un momento complicado, pero todavía quedan 2 partidos súper importantes y tenemos que tratar de dar lo mejor para quedar en primera. Muchas cosas, obviamente, muchas cosas. Como te digo, cada vez que hacemos un gol, el equipo se tira para atrás y se nos hace muy complicado poder salir, poder contrarrestar eso. Tenemos que mejorar en todo eso si queremos seguir en primera. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E para o próximo jogo contra o Grêmio no domingo, o técnico Ramon Dias vai poder contar com 4 jogadores que ficaram de fora dessa partida contra o Corinthians, cumprindo suspensão. Casos de Léo, Maicon, Bambu e também o Marlon Gomes, são jogadores que vão ficar à disposição do treinador. E ontem lá em São Januário, o atacante Thales Magno foi lá, recebeu a camisa do Vasco e assistiu o Vasco ser derrotado para o Corinthians por 4-2. Você está vendo aí na tela os jogos de hoje pela 36ª rodada, a gente tem que ficar de olho em todos esses resultados. E você que gosta de ficar de olho em todos os jogos e gosta de fazer apostas esportivas, eu vou te dar uma dica. O canal Caça Zebra aqui no YouTube, parceiro do canal Atenção Vascaínos, te ensina todos os dias com vídeos para você fazer apostas esportivas naqueles jogos mais fáceis, para você ganhar aquela graninha extra. É com o canal Caça Zebra. O Arley Lopes é um trader de mais de 7 anos de experiência e te ensina de uma forma didática, simples e bem tranquila para você fazer aquela graninha extra. Você ainda não é inscrito no canal Caça Zebra? Tem um link na descrição desse vídeo, vai lá, ou então procura no YouTube Caça Zebra, que com certeza você vai se inscrever e vai gostar bastante do conteúdo do meu parceiro Arley Lopes, grande vascaíno, e também te ensina no canal Caça Zebra. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer mais uma vez o técnico Ramon Dias, falando por que o Vasco saía na frente, fez o primeiro gol, recuou a equipe, tomou um empate, foi de novo à frente, fez o segundo gol e mais uma vez recuou o time. Ele responde sobre o recuo do time após estar em vantagem no placar. Sí, era lo que habíamos trabajado y es la propuesta que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y jugando de local el equipo siempre fue agresivo hasta que incluso pudimos la posibilidad, hicimos 2 muy lindos goles, principalmente el último de Pablo, fue una generación de fútbol que pudimos concretar y muy buenos goles hicimos por cómo jugó Vasco. Y de repente el equipo se retrae, que por ahí no es lo que trabajamos, pero dejó de ser de agresivo, dejó de contener ahí en la mitad del campo y ahí se nos hizo difícil. Y ya ves, en una pelota parada que faltaba 1 minuto para que termine para poder corregir todos los errores y no lo pudimos hacer. Y después entramos en una desesperación que no es lo que hace el equipo. Pero después hubo cambios para tratar de llegar, de crear situaciones. No fuimos muy claros. Cuando el equipo jugó, creó situaciones. Pero el fútbol tiene estas cosas. Ahora tenemos que esperar los resultados de mañana y quedan 6 puntos en disputa que vamos a tener que... como le dije a los jugadores,
No está definido porque el fútbol mañana vamos a ver cómo quedamos la situación, pero hay 6 puntos en disputa que tenemos que jugar, como lo hicimos hasta ahora. Luchamos hasta el final e vamos a luchar hasta el final. Uma das frases mais famosas de Ramon Dias durante esse período aqui no Vasco é, claro, não vai barrar. Segundo ele, o Vasco não iria cair e não vai cair nesse Campeonato Brasileiro. E ele responde mais uma vez sobre isso, se ele ainda acredita se o Vasco vai conseguir se safar da Série B do ano que vem. Gente, yo estoy ilusionado como están ilusionados todos. El fútbol cambia muy rápido. Pensás que este partido no lo podés ganar y el equipo se levanta con ese espíritu con el que tenemos, porque este espíritu lo tenemos desde que iniciamos. Entonces puede pasar de todo, hasta el equipo que tiene 2 puntos pierde los 2 partidos seguidos y vos conseguís los puntos y te podés salvar. Pero lo que le dije a los jugadores y le dije que yo estaba orgulloso de lo que estaban haciendo, y que tenemos que tener dignidad y pelear hasta el final, como corresponde. Tenemos que pelear hasta el final. Y yo estoy convencido que Vasco no va a bajar. Todos dirán, bueno, el fútbol tiene esta cosa, si no tenés ese optimismo, esa transmisión de positivo, se terminó. Pero quedan 6 puntos en disputa y los otros equipos tienen que jugar. Tenemos que esperar. Ahora, el equipo se va a recuperar, tiene 1 día más, 2 días. Jugamos 3 partidos seguidos cada 3 días. Y encima tuvimos 4 centrales, 3 centrales y Marlo, uno de los mejores jugadores que tenemos, fueron suspendidos. Entonces se sintió la ausencia de algunos jugadores importantes. Pero es así el fútbol. Ahora tenemos que esperar y seguir esperando y vamos a competir hasta el último. Vamos a competir hasta el último. Que la gente no cometa esos errores, que el público cometa esos errores de seguir tirando cosas, de proponer estas cosas, porque en el fútbol no sirven eso. Tenemos otro, si te suspende la cancha, tenemos el último partido que ir a jugar afuera y tenemos que jugar en nuestra cancha. Porque la gente transmite, los jugadores, vamos a dar la vida para podernos salvar. Que se quede tranquila la gente, que vamos a dar la vida para podernos salvar. Lo estamos intentando desde el inicio, no es de ahora, del inicio, de que arrancamos. Pero vamos a pelear hasta el último. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Beleza, galera, esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, triste por conta de tudo que aconteceu ontem em São Januário, mas ainda há um pouco de esperança. O Vasco tem 2 jogos pela frente, são jogos muito difíceis, Grêmio e depois o Bragantino jogando em São Januário, mas se conseguir as 2 vitórias, chega aos 48 pontos e eu acredito sim que consiga se safar, mas vai precisar muito voltar a jogar bem, empenho total dos seus jogadores para conseguir essas 2 vitórias. Mais uma vez eu não vou fazer aqueles pedidos de sempre, mas apenas para você seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, e assistir no nosso segundo canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, bom dia. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!